Bom dia, hoje é dia 21 de junho de 2020, nós vamos iniciar agora um tempo de oração, de adoração, de estudo da Palavra de Deus. É uma alegria recebê-la aqui nesse nosso exercício devocional matutino. Que o Senhor fortaleça a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família grandemente em nome de Jesus. Eu quero convidá-la para uma leitura bíblica. Por favor, abra sua Bíblia comigo nesse momento, no Antigo Testamento, no conhecido Salmo 131. Por favor, abra sua Bíblia e leia comigo o Salmo 131, atribuído à tradição de Davi. São 3 versos, é um salmo breve, porém profundo. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem é altivo o meu olhar, não sou homem orgulhoso. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Davi faz oração e ele diz para o Senhor que seu coração não era soberbo, seu olhar não era altivo e que tampouco ele procurava fama. Ele não andava procurando coisas maravilhosas demais para ele. E em oração ele afirma que ele diversas vezes se colocou diante do Senhor, querendo que o seu coração fosse sossegado pela presença do Senhor. Assim como uma criança se aquieta nos braços de sua mãe, assim Davi compreendia a relação dele com Deus. Só o Senhor aquietava, tranquilizava e sossegava o seu coração e o seu espírito. Que a mesma experiência de Davi ocorra comigo e com você. Que a gente também sinta isso. O Senhor tranquilizando e sossegando o nosso coração. É tempo de espera. Estamos aguardando e devemos esperar sempre no Senhor. Eu quero orar com você. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de te louvarmos nesse momento, na manhã desse dia. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso e queremos, ó Deus, louvá-lo, adorá-lo, agradecer, ó Deus, pelas tuas bênçãos e ao mesmo tempo queremos implorar a tua graça e o teu socorro sobre as nossas vidas. Ó Deus, ajuda-nos a esperarmos em ti. A tua palavra acabou de falar conosco, no sentido de que devemos sempre esperarmos no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nesse exercício que não é nada fácil. Receba nosso louvor. O Senhor é grandioso. Receba, ó Deus, a nossa adoração. O Senhor é santo e possui tantas virtudes e qualidades. Receba, ó Deus, a nossa gratidão porque o Senhor tem nos tratado de forma muito melhor do que a gente merece. Ó Deus, nos abençoe nessa manhã, nesse dia. É a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma canção de adoração e de louvor a Deus, e depois desse cântico nós ouviremos a leitura da palavra de Deus e vamos refletir a respeito dessa passagem bíblica que será lida e que será exposta oportunamente. Que o Senhor te abençoe.
ensino, vem aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Nós vamos conversar nessa oportunidade a respeito das lições que podemos e devemos aprender com o texto de Daniel, capítulo 9. Por favor, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 9. Nós vamos ler os 19 primeiros versos. Encontramos aqui o registro de uma oração feita pelo profeta Daniel. Diz o texto sagrado: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido de forma perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto
por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém. Os eventos descritos no livro de Daniel remontam, de acordo com o verso 1 do capítulo 1, ao 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. O ano é 605 a.C. Naquele ano, Nabucodonosor derrotou uma coligação entre os impérios egípcio e assírio, grandes potências do mundo da época. Essa luta, essa vitória, ocorreu em Carquemes, na atual região da Turquia. Com essa vitória, teve início a ascensão da Babilônia como potência internacional. Nabucodonosor avançou contra Jeoaquim e o levou cativo juntamente com seus principais cidadãos, não sem antes profanar o templo de Jerusalém, usando os vasos e os utensílios sagrados dos judeus no culto ao deus pagão Marduk. Enfim, Nabucodonosor era um tirano, um homem cruel e um homem implacável. Dentre os deportados, Nabucodonosor separou alguns jovens hebreus para serem estudantes na Babilônia. Como acontece em todo o processo seletivo, Nabucodonosor estabeleceu alguns critérios de seleção, conforme vemos no versículo de número 4. Os futuros deportados que se transformariam em estudantes deveriam possuir 4 habilidades, 4 virtudes, 4 competências, a saber, deveriam ser instruídos em toda a sabedoria, deveriam ser doutos em ciência, deveriam ser versados no conhecimento e, finalmente, competentes para assistir. O jovem Daniel fez parte desse grupo de meninos que foram levados para a Babilônia para serem estudantes. Nabucodonosor levou Judá para o cativeiro no ano 586 a.C. Daniel tinha 14 anos nessa época. Quando Daniel fez a oração que foi registrada no livro de Daniel, no capítulo 9, nós lemos a oração de Daniel minutos atrás. Quando Daniel fez essa prece, ele tinha 82 anos. O ano era 536 a.C., o primeiro ano do reinado de Dario, o Medo. Daniel foi um grande instrumento de Deus para abençoar e para motivar o povo de Israel num período muito difícil, que foi o período de exílio na Babilônia. Para compreendermos o livro de Daniel, é muito importante o conhecimento, a consideração de que o livro de Daniel é o representante no Antigo Testamento daquele tipo de literatura denominado de apocalíptica. A literatura apocalíptica foi um evento do judaísmo tardio que manifestou mais uma vez a esperança religiosa de Israel em um futuro melhor.
O livro de Daniel possui uma divisão muito simples e curiosa. Nos primeiros capítulos, nos capítulos de 1 a 6, fala-se de Daniel na terceira pessoa. Nos capítulos 7 a 12, Daniel fala de si mesmo na primeira pessoa. Ademais, é muito importante que compreendamos que o autor do livro de Daniel escreveu sua obra para orientar o povo de Deus, no sentido de que o protagonista da história, o Senhor da história, sempre é Deus, que usa pessoas, levanta pessoas, destitui pessoas do poder para fazer as coisas conforme o conselho da sua vontade. Todavia, é bom que se compreenda essa ênfase. O autor bíblico não faz um convite à inatividade. Crer que Deus é o Senhor da história não pode levar o fiel à acomodação. Esse não era o objetivo do autor do livro de Daniel. Quando Daniel afirma que Deus é o Senhor da história, ele está convidando seus leitores, está convidando os fiéis a um engajamento encharcado da compreensão da soberania e do senhorio do Senhor Deus. Daniel é exemplo de uma espiritualidade engajada. Daniel era um crente, um fiel, desempenhando um importante papel político e civil dentro de sociedades incrédulas, descrentes e imorais. Daniel permaneceu firme nos 68 anos de cativeiro. Foi provado, mas nunca sucumbiu ou negociou com o erro, com o pecado ou com a transgressão. A Babilônia caiu, porém Daniel permaneceu em pé. O texto bíblico apresenta para nós características de uma espiritualidade equilibrada e sadia, que resulta de uma religiosidade engajada. Eu quero conversar sobre isso com você nesse momento. A primeira lição que eu destaco nessa ocasião é aquilo que a gente pode falar de vida biblicamente orientada. A vida de Daniel era orientada pela palavra de Deus, e as nossas vidas hoje devem ser orientadas pela palavra de Deus, não apenas por aquilo que a gente lê no WhatsApp, não apenas pelas notícias que a gente recebe dos canais de televisão. Nossa vida deve ser orientada, pautada, dirigida pela palavra de Deus. No início do capítulo 9, Daniel está fazendo o quê? Você que prestou atenção à leitura, verificou que Daniel está lendo a Bíblia no início do capítulo 9. Daniel era leitor constante e estudioso da Sagrada Escritura. É pela palavra de Deus que Daniel interpreta a realidade. Por meio da leitura do livro do profeta Jeremias, Daniel fica sabendo o motivo do exílio e o período que ele duraria. O exílio dos judeus na Babilônia não era um acidente, não era obra do acaso, mas uma determinação do próprio Deus, e o povo não seria liberto de lá enquanto não chegasse o tempo de Deus. Ao longo da história, muitos foram aqueles que ignoraram, negaram, atacaram e procuraram destruir a autoridade da Bíblia. Porém, esses indivíduos nunca obtiveram sucesso. A Bíblia diz a respeito dela mesma e de sua validade, de sua importância, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 24:35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tudo vai passar, mas a minha palavra vai prevalecer e permanecer. O Novo Testamento afirma a respeito da Bíblia que a Escritura, toda a Escritura é inspirada por Deus.
É o que nós lemos em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O termo grego traduzido por inspirado comunica o conceito de que a Bíblia foi expirada pelo Senhor, ou seja, ela é resultado do sopro divino, isto é, a Escritura é um produto divino. Devemos orientar nossa vida tão somente por meio da Sagrada Escritura. Daniel tinha visões, Daniel foi um homem de muitas visões, porém ele nunca abandonou a Bíblia. Tratando sobre o valor da Bíblia, João Calvino, o grande reformador francês e um dos maiores teólogos e expoentes das Escrituras, afirmou corretamente o seguinte: o Senhor quis que somente a Escritura conservasse a perpétua memória de sua verdade, não tendo outro direito de que os fiéis reconheçam sua plena autoridade, senão porque fluiu dos céus, ouvindo-se nela a voz viva do próprio Deus. O que você leva em consideração antes de tomar decisões? Eu faço essa pergunta para você. Eu dirijo esse questionamento a você. O que você leva em consideração antes de tomar uma decisão? O que será que as outras pessoas vão pensar de mim? Isso aqui vai me trazer mais conforto, mais retorno material? Antes de tomar uma decisão, você considera as notícias da TV? Enfim, você deve sim ser prudente e considerar o contexto e o momento em que você vive. Todavia, você deve considerar sobretudo o que Deus quer para você. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E sabe onde você encontra a vontade de Deus para a sua vida? Na Sagrada Escritura. Daniel compreendeu o seu momento, encontrou respostas, porque ele era um homem da Escritura. Eu e você devemos ser pessoas assim também. A segunda característica de uma espiritualidade sadia e engajada é a oração. Além de dedicação à palavra de Deus, Daniel também era aplicado ao exercício devocional da oração. Aliás, o capítulo 9 é o registro de uma oração que Daniel fez. Que belo exemplo Daniel nos dá. Ele orava enquanto era adolescente. Ele orava com seus amigos, Daniel capítulo 2. Ele orava 3 vezes ao dia com as janelas abertas para Jerusalém. Daniel, na verdade, já observava aquele valioso princípio que nós encontramos no Novo Testamento. Em 1 Tessalonicenses 5,17, encontramos o mandamento, o imperativo apostólico: orai sem cessar. Essa recomendação já era observada por Daniel. Ele era um homem dedicado e comprometido com a oração. O decreto de Deus era que o cativeiro seria de 70 anos, mas a determinação de Deus passava pelo quebrantamento do povo. O povo precisava se quebrantar antes de ser liberto. Infelizmente, aqueles anos no cativeiro ainda não tinham quebrantado o povo. Só que Daniel não se sentiu desanimado de orar por causa do decreto. Pelo contrário, ficou mais encorajado para fazer isso. Diante do Senhor, Daniel se prostra, ele se humilha, ele se veste com pano de saco, com cinza. Ele era um homem do palácio, mas despoja-se de tudo isso para falar com o Senhor, seu Deus. Alguém já afirmou corretamente que a oração não existe para informar a Deus a respeito daquilo que Ele já sabe de nossas vidas. A oração não existe para informar a Deus o que Ele já sabe a respeito das nossas necessidades, mas para gozar de alegria, para experimentar a sua vontade justa e soberana, e no mais, as outras coisas, como afirma o Evangelho,
nos serão acrescentadas. Ou seja, a oração não existe para captar o poder de Deus que está por aí dando sopa e que precisa ser acessada de forma mágica. Não, oração é relacionamento com o Senhor. Gente, nós precisamos orar cada vez mais. Estamos enfrentando esse problema da pandemia e os desdobramentos econômicos que já estão por aí, que vão ficar cada vez maiores nos próximos meses. Precisamos buscar a graça do Senhor. Precisamos implorar para que o Senhor tenha misericórdia de nós, cure a nossa nação, nos livre da doença, nos livre do vírus e que, sobretudo, o Senhor nos livre do vírus do pecado, do vírus de não considerar a sua vontade. Em momentos devocionais de leitura bíblica e de oração, vale muito a pena fazer o mesmo pedido que o pastor Wayne Cordeiro faz. Em um de seus livros, o pastor Wayne Cordeiro registra que uma de suas orações mais frequentes antes de momentos devocionais é a seguinte: Deus, silencie quaisquer outras vozes no meu coração que não seja a sua. Deus, silencie em meu coração quaisquer outras vozes que não seja a sua. Deus, agora eu só quero ouvir a voz do Senhor. Pai, agora importa-me a tua vontade e a tua vontade apenas. Silencie a minha própria vontade e a minha própria voz. Silencie quaisquer outras vozes. Só quero ouvir o Senhor. Terceira lição que eu quero dividir com você nesse momento é a lição da confissão. Confissão. Daniel se aproxima de Deus com santa reverência. Confiança filial não é inconsistente com profunda reverência. Depois de adorar a Deus, afirmando a grandeza e o poder de Deus, Daniel é tomado por um profundo sentimento de inadequação. Ele se sente pecador. Ele é tomado por uma profunda contrição. Daniel compreende que diante de Deus, totalmente outro, aquele que é completamente santo, ele é um grande pecador, ele é miserável. E essa compreensão faz com que Daniel assuma seus pecados e implore a graça do Senhor sobre a sua vida. Além de confessar os seus pecados, Daniel confessa os pecados da nação. Não existe aqui nenhuma justificativa ou tentativa de transferência da culpa. Eu errei e o povo também errou. Daniel está corado de vergonha. Enquanto Daniel ficou com vergonha de ter errado, infelizmente hoje em dia, tem gente que fica com vergonha de fazer o que é certo, o que é legítimo. Daniel sabe que os males que vieram sobre o povo foram provocados, melhor dizendo, pela desobediência e rebeldia do próprio povo. A verdade é que o pecado sempre possui essa mesma dinâmica. Algo que parece ser muito bom, muito prazeroso, se reverte em algo que promove apenas ruína e prejuízo. O pecado traz opróbrio, vergonha, dor, humilhação. É por isso que o pecado deve ser confrontado, deve ser confessado e deve ser finalmente interrompido. O fato é que nós somos pecadores, miseravelmente pecadores, e é a nossa natureza que deve ser confrontada no ato da confissão. Geralmente, nós confessamos os nossos deslizes, não a nossa condição. Geralmente, em oração, nós dizemos: Deus me perdoa porque eu contei uma mentira. Todavia, é mais correto você orar de um jeito diferente.
Fale para o Senhor assim. Em vez de dizer, eu contei uma mentira, assuma sua condição diante de Deus. Senhor, me perdoa porque sou mentiroso. Confessar apenas meus deslizes mais evidentes jamais transformará o meu caráter, mas ao confessar o que eu sou, coloco-me no caminho da transformação. Eu gosto bastante de um comentário feito pelo pastor norte-americano Paul Tripp. Paul Tripp, num livro chamado Vocação Perigosa, fez uma observação muito interessante. Ele afirmou que pessoas espiritualmente cegas não são somente cegas, elas estão cegas para sua própria cegueira. Elas estão cegas, mas pensam que veem bem. Essa é a condição dos pecadores, essa é a nossa condição. Achamos que estamos bem, não enxergamos a nossa própria cegueira espiritual. Eu quero concluir essa conversa, essa meditação, dizendo que Deus respondeu à oração de Daniel. No ano seguinte, Ciro publicou um decreto permitindo aos judeus o retorno para a terra. E para que eles pudessem fazer isso, levando consigo os tesouros do templo, restaurando o culto ao Senhor. A oração de Daniel foi ouvida. Nós aprendemos com Daniel a respeito de uma vida religiosa, espiritual, sadia e equilibrada. Que o Senhor abençoe a sua vida e a minha vida, que as nossas vidas sejam assim também, equilibradas e engajadas. Que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus.